Fala, meus queridos! Que prazer estar com vocês aqui em mais um episódio do Startup Podcast. Startup Podcast, para quem não conhece, foi criado com o intuito de desmistificar toda essa questão, esse falatório sobre startups, empreendedorismo, mostrar realmente a realidade, como é que acontece a formação desses negócios. Então, nas outras temporadas, eu, Glauber Rodrigo, meu querido Reginaldo Schoenberg, trouxemos aqui a parte de empreendedorismo, de investimento, de internacionalização. Então, você que ainda não está inscrito no Startup Pay, aproveita, se inscreve, deixa seu like, seu comentário e ajuda a gente a continuar com esse projeto que já está na 4ª temporada. E hoje a gente está trazendo mais um super incrível convidado, um amigo meu pessoal, meu mentor, digo a ele direto, mentor de startups, um cara que tem uma história incrível, né? Murilo Silva, e aqui também o meu querido Reginaldo Schoenberg. Sejam bem-vindos, né, ao Startup Podcast. Obrigado, Glauber. Obrigado, Reginaldo, pelo convite também. Nós que agradecemos aí, Murilo, você compartilhar com a gente todo esse teu conhecimento, né? E até a gente pode falar aqui, né, que já fizemos um esquenta de 20 minutos falando e se perdemos falando. Eu tive que interromper, pessoal, porque senão a gente ia gravar o podcast aqui, batendo papo. Porque tem muito assunto bom, muita coisa boa, e o Murilo, assim, eu não o conhecia, mas eu só do Glauber falar, eu fiquei muito curioso para conhecer o Murilo. E hoje, conversando 20 minutos com ele, eu poderia dizer que eu conheço ele há uns 10 anos já e quero conhecer ele para 30 adiante. Porque muito sempre bom. Vai ter assunto para a gente conversar. Com certeza, com certeza. Murilo, eu queria que você se apresentasse, dissesse aí quem é o Murilo Silva, né, para o pessoal do Startup Pay. Mais uma vez agradecer a sua participação. E a gente quer saber quem é o Murilo Silva hoje aí. Obrigado, Glauber. Mais uma vez, obrigado, Reginaldo. Bom, Murilo Silva é um misto de um monte de coisa, né? Mas eu vou começar de trás para frente. Hoje posso dizer realmente que eu sou um empreendedor e a gente vai conversar a respeito sobre esse conceito aqui, que é um conceito bastante romântico, que não expõe tanto a realidade do que é ser um empreendedor. Então, depois de ter sofrido, eu acho que eu posso falar que eu sou um empreendedor. Sou sócio fundador de uma startup que é a Fuse IoT, sou diretor de soluções. A Fuse IoT é uma empresa que está saindo da condição de startup para se consolidar como uma empresa agora esse ano. Então, a gente entrega soluções completas de internet das coisas, inteligência artificial para toda a América Latina, focado em indústria e focados em cidades inteligentes. Então, nós temos clientes hoje como a Mondelez, Ambev, Colgate, Arauco, P&G, Toyota, Komatsu, enfim, uma série de grandes logos que para a gente é muito sexy, né? Foi uma estratégia muito boa no começo para a gente ganhar branding e conseguir aportar essa tecnologia dentro da indústria 4.0, que já está indo para 5.0, né? E a gente tem uma estratégia nacional para atender também PMS, pequenas e médias empresas. Então, a nossa ideia aí é popularizar a tecnologia de internet das coisas, viabilizar ela financeiramente, criar a cultura e o mindset nos executivos empresários, né? De que a tecnologia, ela realmente existe, ela está disponível, ela é viável, ela traz resultados e não somente ROI, né, o retorno do investimento, né, mas também o ROE, né, que como eu falo, que não é o retorno ao patrimônio líquido, é o emocional, é o quanto você consegue ficar tranquilo, né, de saber que a sua operação está sendo monitorada, que tem um sistema de confiança que vai te trazer alertas, que vai melhorar a sua produtividade, que vai trazer retornos financeiros também, que vai evitar desperdício, que vai melhorar a sua marca, que vai melhorar a sua qualidade, enfim. São muitos valores agregados em cima das soluções que a gente entrega. Eu também faço parte, junto com você, né, da diretoria, com o Glauber, da diretoria regional da Abmen, né, eu sou mentor de negócios, especializado na parte de startups, né, então eu estou na minha 3ª startup, e eu até costumo fazer a brincadeira, como eu fiz com o meu mais novo sócio, com o Janguier Diniz, né? A primeira startup eu fali, a segunda eu vendi, e essa terceira eu venci.
né? Então, essa daqui é o meu grande xodó. Eu passei por quase todos os estágios que o empreendedor passa, né? De sonhar, de idealizar, de tentar, de fracassar, de levantar, de trabalhar doente, sem aquele romantismo do vou trabalhar para mim mesmo, né? Isso, não quero ter chefe, enfim, a gente vai conversar mais para frente. Eu vim de uma comunidade aqui da Zona Sul de São Paulo, eu nasci, como a gente fala aqui, na quebrada, né? Sou um preto de quebrada, nasci numa favela, me formei e comecei a estudar eletrônica na minha adolescência, veio o interesse onde eu ajudava o meu pai a fazer instalações elétricas residenciais, dali veio o meu interesse por eletrônica. Eu não queria mexer mesmo com a parte elétrica, eu queria mexer com algo mais sutil. Eu comecei a estudar eletrônica, comecei a envolver com programação, virei programador e tentei empreender ali com 16 anos de idade, onde haviam as primeiras instalações de internet via linha telefônica. Quem tem mais de 40 anos aí lembra, né, dos modem US Robotics, né, Reginaldo? Lembro. E carreguei alguns desses modems para instalar em clientes e coisa e tal, que eram uns negócios enormes, maior que a minha mala, na verdade. Pois é, eu comecei assim na minha primeira empresa, mas claro, eu tinha 16 anos e eu fiz isso porque, como eu estava na periferia, eu tinha pouco acesso a empregos, né? Não existia internet para a gente buscar vagas. Eu tinha que imprimir currículo, pegar um ônibus, ir para o centro da cidade, bater na porta das empresas, e isso custava um dinheiro que muitas vezes eu não tinha. Então, como veio a internet, eu comecei a instalar a internet ali na região. Não deu certo a minha primeira empresa, eu desenvolvi minha carreira como desenvolvedor. E 20 anos depois, agora vocês vão me matar, né? Mas eu trabalhava com desenvolvimento de call center. Esse sistema que liga no seu celular, quando você fala alô, cai a ligação? Então, eu desenvolvia sistema de call center, trabalhei para a Avaya durante mais de 20 anos, até que chegou um momento da minha vida que eu conheci uma pessoa, que foi o Marco Stefanini, eu trabalhei na Stefanini, e via ele falando muito sobre digital, método ágil. Eu fui pesquisar quais eram as tecnologias disruptivas para os próximos 10 anos. Graças a Deus essa pesquisa estava certa, isso faz uns 8 anos mais ou menos, e eu vi lá machine learning, big data, inteligência artificial, e a IoT era uma das sopas de letrinhas que estava ali no meio. Me apaixonei pela tecnologia, comecei a desenvolver os meus primeiros projetos, assim, meio que no escuro, porque não tinha material, não tinha literatura, muito menos em português. Eu tinha a problemática do idioma, né? E foi assim que eu comecei a desenvolver coisas que eu não sabia que eram impossíveis. A primeira startup, infelizmente, não deu certo, porque eu criei um sistema de monitoração de geladeiras. Geladeiras para vacinas, né, em posto de saúde. Eu estava o projeto bem posicionado na Anvisa, teste no Hospital das Clínicas aqui em São Paulo, porém teve a troca da gestão. Na época, o prefeito que entrou foi o Dória, isso há uns 6 anos, e aí o Dória, infelizmente, não quis avançar com esse projeto, a minha startup quebrou, porque eu estava bem no começo, mas eu peguei esse mesmo projeto, fui convidado por um outro executivo, um outro empresário investidor, que colocou um dinheiro na minha mão e falou, cara, eu quero que você monitore meus bois, meus gados. A gente estava até falando de agro agora há pouco. E aí eu desenvolvi um brinco, que é um rastreador, na verdade, bem pequenininho, que vai na orelha do animal, e aí eu consegui criar a plataforma, consegui pôr isso para funcionar. Foi minha primeira startup que deu certo, chamava Bov Connect. Eu fui premiado, recebi 8 prêmios, recebi prêmio da USP, da FIA, do Mackenzie, palestrei no palco da Vivo, fui para o TecnoHub, participei de diversas feiras, 4º, 5º Congresso Latino-Americano, virei superstar, porque eu fiz uma coisa no agro que parecia ser impossível, e eu pus aquilo para funcionar. Rastreamento bovino em fazendas de corte, né, e tinha muito valor agregado para a controladoria das fazendas, né? A contagem dos animais, a verificação de roubo de animais, desvio de cabeças, o manejo sanitário, o manejo de pastagem, rotacionamento de pastagem. Então, só de saber onde o animal estava, tinha um valor muito grande para o veterinário, para o zootecnista, para o biólogo, para o gerente da fazenda, enfim. A startup foi premiada e eu fui comprado por uma holding.
Só que quando eu cheguei nessa holding, que é o Grupo Nuveto, antigamente chamava Grupo Pines, né? Os meus sócios falaram, legal, a gente quer sua tecnologia, mas a gente não quer sua tecnologia para agro. A gente não quer operacionalizar a agro, a gente quer operacionalizar a nossa base de clientes, que é voltada para a indústria. E aí eu aceitei, não tinha como não aceitar, né, ser comprado, e a gente começou a atender indústria, e aí nasceu a Fuse IoT. A Fuse IoT, por isso que eu falei que a contagem de trás para frente, né? Ela começou como uma integradora de sistemas, né? Eu tinha muito conhecimento de quem fazia o hardware, quem tinha conectividade, quem tinha plataforma, entendia a dor do cliente, juntava todas as peças, botava na caixinha e falava, solução Fuse IoT. E eu fazia toda a parte de back-end, né? Assim, suporte ao cliente, treinamento, implantação, desenvolvimento, customização, era tudo comigo. Isso era bom, isso foi bom para o mercado, porque quando o cliente precisava de uma solução, ele não tinha contato com 5, 6 players, ele tinha contato comigo. Então, um problema no device, um problema na conectividade, um problema na plataforma, não importa, ele só falava comigo. E isso começou a viabilizar e dar uma experiência boa para os clientes e eles se sentirem seguros de, eu não vou precisar falar com 5, 6 pessoas, porque minha rede parou e vai ficar aquele jogo de empurra-empurra que é comum no setor de telecom, de tecnologia. E aí a gente viu a necessidade, até foi engraçado, porque na época muitos jornalistas ligaram para a gente perguntando como assim uma startup comprou uma empresa, né? A gente acabou adquirindo uma empresa de engenharia que estava dentro da Ambev, e foi, na verdade, um M&A. A gente fez uma fusão e depois uma aquisição estratégica, tanto para agregar tecnologia, quanto para a gente também ter uma base de legado forte de clientes. Então, a Tal Energy veio com grandes clientes, como, por exemplo, a Ambev, para a gente aqui, companhias, concessionárias de energia. A Tal fazia parte de automação industrial, sem camada de internet e inteligência. E a Fuse veio colocar essa camada de software e inteligência artificial em cima dos sistemas de automação industrial que a Tal fazia. Hoje a Fuse, além de ser uma integradora, ela é uma entregadora. A gente também desenvolve sistemas totalmente customizados, hardware, software, tecnologia completa, por conta do mercado ser ainda muito incipiente e muitos devices, vamos dizer assim, muito dos hardwares da tecnologia ainda ser financeiramente inviável para alguns projetos. Sai mais barato a gente criar engenharia completa do que a gente importar alguma coisa e tentar montar um Lego. Então, hoje a Fuse está posicionada, como eu falei, em toda a América Latina, com essas entregas, e eu fico muito feliz de poder contar toda essa história, que agradeço a paciência de vocês durante esses 10 minutos em me ouvir, porque tudo isso que eu dei de pano de fundo aqui, a gente vai discorrer durante essa conversa, sobre as ilusões que eu tive de ser um startupeiro, as ilusões que eu tive de ser um empreendedor, né? Os conflitos emocionais que eu tive, culturais que eu tive. Então, muita gente monta uma startup batendo no peito, dizendo que vai mudar o mundo, que a sua startup é a melhor, que tem um investidor. Cara, quem fala isso não sabe o que é ter um investidor, né? Então, a gente vai conversar sobre isso, Reginaldo. Murilo, meus parabéns. Grande Você fala. Você é o investidor. Então, né? O melhor dinheiro é o dinheiro do cliente. Tenha um produto bom, validado, e faça dinheiro com seu cliente. O investidor, ele é muito bom, mas existem diversos tipos de investidor e muitos são perigosos porque são apenas capitalistas. E a gente precisa ter essa maturidade, porque muitas vezes a startup acha que ela precisa de dinheiro. E ela precisa, na verdade, de conhecimento. Ela precisa de uma cabeça branca na mesa, né? Guiando ela. A startup não é feita de meninos, né? É feita de homens experientes e mulheres experientes também. Murilo, que legal isso que você falou. Desculpa, Reginaldo, quiser. Não, fala, Glauber, depois eu compro. Isso que você falou, a gente falou em outros episódios do podcast, quando você falou dessa questão do investidor, né? Que o cara é capitalista, né? Então, acho que até foi com o Ederson que a gente comentou isso, né, Reginaldo? Falando aqui sobre essa questão. E hoje o pessoal, quando você vai oferecer a fazer o pitch da sua startup,
muitos investidores, a maioria deles, só perguntam quantos clientes, está dando o que de retorno? Ou seja, a real, né, da startup, o objetivo de resolver uma situação, resolver um problema, hoje para eles é um segundo plano, né? Querem saber é o dinheiro, tá? Como você falou, é dinheiro, né? E isso vai matando muito, né? Essa questão do mais importante do conhecimento, do objetivo, do propósito da empresa, né? E isso a gente vê que diferencia muito o mercado lá fora do nosso mercado brasileiro ainda hoje, né? Sim. Eu vou agora falar minha opinião sobre o mercado de investimento, e olha que eu invisto em 3 startups, tá? Mas, por exemplo, eu não entrei em nenhum grupo de investidores. Porque o que eu acho? Primeiro que realmente a maioria está olhando o capitalista como fim, né? E não é isso. A gente está lidando com pessoas e empresas. Então, quando alguém me diz assim, poxa, nós vamos investir em 10 startups, mas 5 vão morrer e 5 vão se dar bem. E a gente, na média, nós vamos ganhar dinheiro. Isso, para mim, me faz mal. Eu fui empreendedor durante 32 anos e eu não consigo conceber de apostar na morte de 5 negócios, que por trás disso provavelmente tem 10 empreendedores, tem 10 famílias, e tem mais os funcionários, e a gente apostar na morte deles, né? A gente está fazendo uma roleta russa. E isso me faz um mal tremendo. E eu acho que o bom investidor é o cara que vai lá, ele aporta 2 coisas. Ele aporta o conhecimento dele, encurtando o caminho, porque realmente não existe um manual de instrução, não existe faculdade, não existe nada que te forme para ser empreendedor. Né? Exato. E muitas vezes é saber quanto dinheiro realmente a empresa precisa, a startup precisa. Porque o que acontece? A gente também, do outro lado, eu já cheguei a ver, aconteceu agora, final do ano, veio uma startup em procurar por 2 milhões de reais que ela queria de investimento. Quando a gente foi fazer as contas realmente, se eles fossem precisar, eles precisariam de 800 mil. E mesmo assim, a gente criou um outro caminho onde eles, através de clientes, vão buscar 600 mil através de negócios. Que é isso que você falou, o melhor dinheiro é do cliente. E outra, não é só porque é dinheiro, é porque você já está validando o teu negócio, você já está fazendo com que o teu negócio nasça consistente. Por quê? Porque ele tem um embasamento. Tem um embasamento. Então, gostei muito dessa tua fala, porque é exatamente isso que eu penso, Murilo. Parabéns, e assim, é difícil encontrar empreendedores hoje que tenham esta visão tua, e se todo mundo tivesse essa visão, a gente talvez não falaria mais tanto de startup e empresa, a gente falaria de jornada de negócios, porque é uma jornada de negócios. A startup é só um estágio, talvez seja aquele momento inicial que você tem inovador, e no momento que você passa a ter clientes, você é uma empresa, você tem que trabalhar, você vai ter que contratar pessoas, você vai ter que crescer, tem uma infinidade de coisas. E um outro ponto que eu gostei aqui que você falou é de estar próximo do cliente. Para mim, isso sempre foi uma grande essência, Murilo. Sim. Você só vai saber se o teu produto está no rumo o dia que você estiver sentado lá dentro do cliente, acompanhando os problemas, vendo as coisas e tendo a cabeça aberta para receber essas críticas. Porque muitas vezes também encontro empreendedor que diz assim, o cliente não sabe como usar isso. Eu vou demitir o cliente porque ele não sabe usar. Eu trouxe um negócio tão inovador aqui que ele não entende. Não é que ele não entende. Ou você não soube explicar e conduzir ele para ele chegar lá, porque às vezes também você está realmente com alguma coisa inovadora e você precisa quebrar algumas barreiras de cultura, né? Sim. Mas o melhor lugar é para estar sentado lá dentro. É para ir lá e entender isso, porque quanto mais você estiver por dentro do teu negócio, na pele do cliente, né, mais o teu produto, o teu serviço vai estar consistente no mercado. Então, parabéns, já gostei do início da conversa. Porque, obrigado. Isso a gente não conversou antes, né? Não foi combinado. não conversamos absolutamente nada. Então, ótimo. Sobre o investimento, uma coisa que eu aprendi, Reginaldo, é que o pior momento para a startup buscar dinheiro com o investidor é quando ela precisa de dinheiro. É o
pior momento é você ir no supermercado com fome, né? Você vai comprar o primeiro pacote de salgadinho que você vê e aquilo não presta, é cheio de corante, né? Então, Exatamente. você não consegue raciocinar porque você precisa sanar aquela dor que está ali, está sangrando, e você acaba fazendo besteira e se arrepende depois. E depois que está no contrato social, depois que saiu o acordo de sócio, não tem chororô, né? Dinheiro não tem coração. E isso é uma coisa que eu aprendi. Então, quem tem startup, deixe para buscar dinheiro quando você estiver faturando alto, né? Porque aí seu valuation está alto, sua segurança está alta e você não sai desesperado no mercado, né? Eu sempre falo que talvez tenham dois momentos mágicos, né, Murilo? Um é o momento quando você já está começando a crescer e você precisa realmente um pouco mais para alavancar as coisas. Escalar, né? E saiba quanto é esse um pouco mais, calcule isso. Eu sempre vejo uns percentuais de cagaço, né? Que eu vejo assim, o cara precisa de 100, ele vai lá põe 300 pedindo isso. Só que ele esquece que ele está dando uma parte da empresa dele, né? Em Sim. troca disso. E o segundo momento é talvez quando você pensa em internacionalizar, que é um outro salto, né? Mas e também tem uma outra coisa, quando a gente fala de internacionalizar, eu sempre falo que a gente primeiro tinha que nacionalizar. Isso até a gente tem um capítulo quase inteiro aí, falando sobre internacionalização. As pessoas esquecem isso, as pessoas têm poucos clientes e querem começar internacionalizando. E ainda não cresceu no Brasil, onde a gente tem pelo menos a facilidade da língua, a gente conhece, tem um monte de coisa. Muda para cada estado? Muda comportamento, muda modelo de negócio, muda até o dialeto, às vezes, é meio diferente. Muda. As questões são diferentes, impostos são diferentes. Então, começa a treinar aqui no Brasil, né? Essa internacionalização, nacionalizando e depois vai para fora. Cresça. Sim. Mas, para mim, esses talvez são os dois grandes momentos de buscar investimento. Quando você já está crescendo e quando você vai pensar em internacionalizar. Fora isso, cara, vá buscar um cliente amigo, vá buscar... Eu sempre tive nas minhas empresas o cliente amigo, que foi o meu cliente que era o meu piloto. E ele me ajudou a crescer, ele era a minha referência, ele era tudo. Entendeu? E vamos aprender a usar isso, né? Sem dúvida. É muito mais fácil, é menos dolorido. E se você errar, você está errando dentro de casa. Né? Também é uma outra situação. Na condição do cliente, você havia falado de estar perto do cliente, a gente na Fuse cometeu muitos erros. Um dos erros foi até esse que você acabou de falar, sobre a gente preferiu internacionalizar primeiro para depois nacionalizar. A gente preferiu começar de fora para dentro. Não é que foi um erro, foi uma experiência que a gente precisava passar para entender o tanto de coisa que a gente podia fazer mais barato aqui dentro, antes de ir para fora, né? Eu escuto muito empreendedor falando assim, não, mas eu quero ganhar de 1 para 5. Eu vou aqui, eu cobro R$1 e lá eu vou cobrar $1, €1, alguma coisa assim. Só que a gente esquece que a gente gasta a contrapartida também, né? O gasto é o mesmo, a taxação é mais absurda, às vezes, que até no Brasil. E outra, lá, aqui é mais, você vende 5 vezes mais. Sim. Então, a gente tem um escritório na Espanha. A gente está pleiteando um projeto lá há 2 anos. Né? Um projeto para agro, de aviário. É um projeto, mas quando você vai ver o EBITDA, né, no final ali, quanto é que sobrou depois de tudo desse projeto aí? Exatamente. É páreo com o do Brasil. E eu acho que tem um momento de internacionalizar, né? Eu cheguei a internacionalizar uma das empresas que eu tive. Uma das empresas que eu tive eu fui internacionalizar e a outra que eu tive eu fui importador. Então eu já vivi as duas pontas. Mas eu fui depois que eu tinha 20 estados no Brasil que eu pensei em internacionalizar. Pois é. Mas deixa eu te... Desculpa, Reginaldo. Pegando o raciocínio do Murilo, eu achei interessante quando ele falou, né, que não foi erro ele internacionalizar antes de nacionalizar, mas o propósito que ele mencionou, né, que foi uma forma... Opa, o Glauber acho que caiu, mas... Voltou. Estamos te ouvindo agora.
Falando que a experiência do Murilo justamente foi muito interessante o propósito aplicado por ele, né? Dele ter ido internacionalizar, mas com esse objetivo, né? De ver o que ele podia melhorar para trazer para a gente para cá, né? Para baratear. Então, não foi um erro, como você disse, Murilo. Foi uma estratégia e uma forma de você estudar, né? Aquele lance que a gente falou no início do propósito está acima dos valores financeiros, né? Muito bacana também esse ponto aí. E nisso tudo, uma coisa que o Reginaldo também falou, né? E a gente aqui gosta muito é a nossa cultura. Nós não somos startupeiros de escritório, né? A gente é startupeiro de chão de fábrica. A gente não cria nada no AutoCAD, no software, a gente cria no cliente. Então, os primeiros projetos que alavancaram a Fuse foram os projetos na Ambev. E como é que esses projetos foram alavancados? Eu batia na porta da Ambev, pedia para conhecer um engenheiro de manutenção, engenheiro de qualidade, fazia amizade com ele, almoçava com ele, tocava violão com ele depois, tomava cerveja, no outro dia ia para a planta, aí eu via ele sofrendo com alguma coisa, e aí eu ia bolando soluções para o dia a dia dele. No campo, exatamente. Macacão, óculos, luva, bota, capacete, fazendo integração, tirando as NRs, as certificações de segurança, trabalho confinado, trabalho perigoso, trabalho em altura, produtos químicos, porque eu precisava estar lá. Não tinha como eu pensar numa solução no meu escritório sem saber o que o cara lá está passando. Para você ter ideia, a gente foi fazer uma instalação em Montenegro, numa empresa chamada Arauco, que é do agro, uma beneficiadora de madeira. Eles fabricam MDF, né? Madeira naval. Teve um sensor que eu tive que sair daqui de São Paulo e ir para Montenegro para instalar esse sensor, porque os dois engenheiros que foram lá, eles falaram, Murilo, tem um sensor aqui de um motor, cara, que não dá para a gente instalar. Mas por quê? Não, tal, e mandaram foto, né? Porque é difícil, porque o sinal lá da rede não chega, tal. Aí eu peguei e fui até lá, porque fui eu que tinha feito o projeto, eu fiz o site survey. Quando eu cheguei lá, é que o rapaz que estava fazendo a implantação, ele tinha medo de altura. E aonde tinha que instalar o sensor, era uns 120 metros de altura, numa escadinha de ferro que ventava e balançava muito. E era na esteira de secagem do pó de serra, né? Para fazer a madeira. E aí eu falei, cara, mas é só subir. Ele, então, eu não vou subir, Murilo. Aí ele inventou. E o pior é que a gente perdeu esse cara, porque ele não quis mais trabalhar com a gente. Ele falou, não, é muito perigoso, eu imaginei outra coisa, tal. Então, é preciso que você, além do seu viés tecnológico, de todo o seu conhecimento, você tenha empatia, tanto com o teu cliente, quanto com o teu funcionário que está lá, e não adianta ligar para o cara e falar, não, tem que instalar, tem que fazer. Não, eu gosto muito do termo TBC, tira o bumbum da cadeira, né? Levanta, cara, vai lá e faz você, entendeu? Porque como é que os reis na idade medieval ganhavam as guerras? Eles lutando, dando um exemplo. Desce, desembanha a espada, mata o inimigo, você vai virar rei, aí todo mundo vai ter você como exemplo, e as pessoas vão conseguir fazer, porque elas vão querer ser rei também. Então, muito de startup que a gente conseguiu avançar foi morando na casa do cliente. E aí a gente aprendeu uma coisa que é um conceito que muita gente erra. O que é o NPS? Todo mundo acha que o NPS é o nível de satisfação do cliente. Cara, não é. O Glauber caiu. O NPS é o quanto o teu cliente indica você para os outros. Exatamente. A satisfação é uma das 100 coisas que estão nessa lista que vai fazer ele indicar você. Então, muita gente acha, o meu NPS, meu cliente está satisfeito. Cara, o seu cliente está satisfeito é muito pouco. É muito pouco. Ele precisa botar a boca no trombone, ele precisa ser um embaixador da tua marca, ele precisa falar que ele está tendo resultado, forçar o amigo dele no churrasco a te conhecer, né? Eu até publiquei esses dias, networking não é o tanto de pessoas que você conhece. Networking são as pessoas que indicam você. Né? Exatamente. Indica o teu trabalho. Só conhecer o Reginaldo é muito pouco.
Só conhecer o Glauber é muito pouco, eu tenho que indicar vocês. Aí a gente está fazendo network, aí isso é NPS para o cliente. Aí a Então, gente está fazendo o ciclo completo, né? Exato. Tá fazendo valer a pena, tá entregando valor, né? Então tem uns conceitos de startup que a gente não tá nos livros, por mais que você leia. Isso você vai aprender no dia a dia, né? Todo esse romantismo de empreender, de ser um empreendedor, é uma coisa que o que eu vou falar agora é polêmico, hein? Não sei se vocês estão preparados, mas eu costumo dizer que empreender não é fazer brigadeiro. Empreender não é vender Natura, Mary Kay. Isso é renda extra. Isso é bico. Né? É um trabalho. Empreender é você ter uma fábrica de brigadeiro regulamentada pela Anvisa, pelo Inmetro, pela junta comercial, com contratos, acordo de sócios, alvará. Isso é empreender. Porque aí o empreendimento, quando a gente fala assim, um empreendimento Gafisa, cara, você imagina um prédio, né? Aquele negócio gigantesco. Aquilo é um empreendimento porque é altamente complexo. Então, empreender não é uma coisa que você vai ali, abre um CNPJ, começa a ganhar um dinheirinho e você está empreendendo. Então, muitos dos empresários, o cara tem uma empresa e ele, às vezes, não é empreendedor. Verdade. Então, o termo é muito banalizado. Né? Eu sempre falo que são alguns estágios. Você precisa ter sócios. Exato. Né? Você precisa ter funcionários. Porque aí você sabe um outro problema, você tem uma outra carga de responsabilidade, né? E você precisa ter todos os aparatos legais jóia. Sim. Porque fazer irregular tem um monte de gente fazendo também. E isso a gente sabe que é um empreendimento que em algum momento não vai dar certo. Tá? Talvez todo mundo já tenha começado errado lá atrás, mas o cara foi se regularizando. Eu já vi muito cara se regularizar a vida e hoje tem um senhor do empreendimento. Mas é saber tudo isso. O que é o contexto do empreendimento? Né? Eu sempre falo assim, né, Murilo? Hoje existe uma iniciativa onde todo mundo pode empreender. E eu qualifico dois tipos de pessoas, pelo menos. Tem o empreendedor que realmente ele não precisa de ninguém, ele vai lá, faz. E assim, eu sempre tenho um termo que eu uso aqui que é chamado PPTO. O cara que é pau para toda obra. Entendeu? Ele vai servir café, ele vai limpar o chão, ele vai fazer o que tiver que fazer, ele vai fazer até que ele consiga ter uma estrutura, né? Até que ele consiga criar uma estrutura. E tem um cara que ele até quer empreender, mas ele precisa ter uma estrutura. Esse cara vai trabalhar numa empresa. Ele vai ser um puta empreendedor, ele vai ajudar a empresa muito e ele vai estar seguro porque ele tem uma estrutura. Ele vai poder ligar para o setor de viagem e pedir para reservar uma viagem, ele vai poder ligar para o RH e mandar contratar um funcionário. A gente, como empreendedor, não tem como ligar para ninguém, né? Só se você tiver 2 celulares e assim, oi, Reginaldo, tudo bem? Tudo, contrata aí o cara para mim. Sabe? Então, tenta se identificar se você é um empreendedor ou um intraempreendedor. Sim. Ou se você, inclusive, é um colaborador só. Porque tem gente que quer colaborar dentro da empresa e ótimo. É o papel dele e ele não quer correr risco nenhum, ele precisa da estrutura. Se identifique. Por quê? Porque senão vai ter um problema ali na frente. Sem dúvida. Né? Então, Desculpa. Não, manda bala. Eu vejo muito hoje, quando eu vou falar sobre empreendedorismo, eu vejo muito essa diferença, né, do comerciante e do empreendedor. E o pessoal tem essa convicção, né, hoje no Brasil, de você tem uma loja, você faz uma venda de determinada coisa, a fulana é empreendedor, como o Murilo falou, né? E você está fazendo comércio, cara. É diferente, comércio. Né? Então, empreender... Empresário. Empreender muito mais além, é muito mais complexo, exige muito mais, não tirando o mérito de quem trabalha com comércio, né, de forma alguma, mas é exatamente isso, há uma grande diferença. Você pode ser empreendedor e você pode ser comerciante, né? Depende do que você tem aí como objetivo e do que você vivencia, né? Murilo, eu vou te fazer uma pergunta. O que mais te incomoda no mundo do empreendedorismo relacionado ao empreendedor? Se tem alguma coisa que te incomoda?
Tenho, e é polêmico, hein? Também. Eu tô na minha fase polêmica, mas uma coisa que me incomoda muito são esses quotes. Pablo Marçal, Joel J, Felipe Tito, mostrar que ser empreendedor é ter uma conta no Instagram, vender livro. Então, assim, mais uma vez, ali extrapola o romantismo e vai para o fanatismo empreendedor. Eles querem dizer para você que você não é milionário porque você não quer, porque você não lê 100 livros por ano, porque você não acorda 4 da manhã e toma banho gelado. Então, assim, você é gordo, então você é preguiçoso, porque você tem que ter alta performance. Isso me incomoda muito, porque eu gosto muito de uma coisa, Reginaldo, que eu tenho certeza que você gosta, eu já percebi. Pessoas. Eu gosto muito de tecnologia, mas eu amo pessoas. Não existe tecnologia sem pessoas. Não existe dinheiro sem pessoas. Não existe nada se não tiver pessoas envolvidas. Então, para a tecnologia ser ótima, as pessoas têm que ser ótimas. Tudo acontece entre pessoas. Entre pessoas. E quando a gente olha para essas pessoas, eu me sinto desrespeitado quando eu vejo um influencer desse numa mansão com um carro de 500 mil dizendo para mim que eu não tenho porque eu não quero, porque eu não comprei o livro dele, porque eu não paguei a palestra dele, porque eu não paguei 10 mil reais para ir almoçar com ele. Eu me sinto desrespeitado. Eu até costumo dizer que é um fanatismo religioso sem religião, porque cega as pessoas. Eu participei de algumas imersões e são vendas forçadas. Você vê as pessoas comprando cursos de 15, 20 mil reais com o sonho de empreender. Aqui as chaves do sucesso. Lê esse livro que você vai mudar a sua vida. E a pessoa não tem nem autoconhecimento para poder aplicar aquelas chaves de verdade. Né? Coisas genéricas que não podem ser aplicadas em indivíduos. Exato. Né? Entendeu? Eu sou um cara, eu leio muito, gosto de ler. E todo livro tem aquilo que eu tiro de bom e tem uma porrada de coisa ruim, que não vai servir para a minha vida. Sim. Quando a gente começar a aprender a selecionar isso eu falo de influencers, quando a gente vê vendas, para mim, eu sou um cara apaixonado por vendas. Eu acho que a roda de qualquer empresa, de qualquer negócio, só gira se tiver vendas. E Sim. Quando eu vejo o cara dizer assim, não, a gente aumenta em 800% a tua venda. O cara não conhece nem teu produto. Eu faço muito disso aqui, né? Vem muito e-mail para mim, não, vamos ajudar a startup X a vender 500%. Eu pergunto assim, qual é o meu produto? O cara some. Por quê? Porque ele nem se deu ao luxo de me mandar, de estudar o que eu faço para me dar um conselho, para dizer que eu posso crescer 500%. Então, essas ilusões, e realmente, eu sempre falo que a gente empreende por um propósito, né? E não por dinheiro. Dinheiro é uma consequência. Sem dúvida. O dinheiro é o residual. E te contando sobre dinheiro, eu aprendi e foi incrível. Quando eu larguei, ele chegou. Quando eu parei de buscar dinheiro, falei, esquece o dinheiro, resolve o problema do cliente. Deixa o cliente feliz. Tenha um produto que outras pessoas queiram ter. Esquece o dinheiro, foca no produto, foca na solução, foca no cliente. O dinheiro vai vir. Quando eu olhei, a minha vida tinha mudado. Então, eu não parto mais do princípio do quanto dinheiro eu vou ganhar. Eu parto do princípio de qual problema eu vou resolver e como é que eu vou escalar isso. Sim. Né? O dinheiro ele vai vir de qualquer jeito. É uma coisa que eu acho que é uma lei universal, uma lei hermética, sei lá. Eu sei que eu comecei a fazer isso e a coisa deu certo. Né? E que, na verdade, a única receita de bolo é essa. Que você tem que trabalhar, fazer bem feito e atender o teu cliente.
Exato. Essa é a única receita de bolo. O resto, esse caminho para fazer esse percurso, na verdade, tem que ser estudado, né? Por quê? Porque cada um é uma coisa diferente, é uma startup diferente, é um negócio diferente, é um comportamento diferente, às vezes é um segmento diferente. Sim. Né? E tem que ser aprendizado. Então, eu também não gosto de nada genérico. O que é genérico não serve, na verdade. Você tem que ir ali extrair algumas coisas. Eu sou um cara que falo pouquíssimas vezes frases feitas dos outros. Uhum. Se eu for falar, eu vou contar um pouco da minha vivência, né? Porque é aquilo que eu vivi. Eu sempre falo que, na verdade, a gente tem duas coisas. A gente tem a inteligência da gente, daquilo tudo que a gente estuda, e a gente tem a sabedoria, aquilo que a gente vive. Certeza. Né? E a sabedoria, por quê? Porque meu avô lá atrás talvez me disse coisas valiosíssimas, porque ele passou em algum momento alguma dificuldade e ele contou a sabedoria que ele tinha, que ele viveu, né? E é a mesma coisa que você, Murilo, quando você fala do teu coração, porque aquilo que... Poxa, eu passei por isso, eu vivi isso, e eu não quero que você ou outro qualquer viva a mesma coisa. Agora, sempre são conselhos, né? Eu acho que por isso que nós somos mentores, né? De alguma forma. Porque talvez você precise errar. E errar não é no sentido pejorativo de ruim, né? O errar, na verdade, são sempre aprendizados que a gente tem. A gente só tem que cuidar do tamanho do erro para a gente não ir cavando o poço, né? E chegar uma hora a gente não sair mais do poço. Esse é o problema, né? Errar é bom, o problema é parar, né? Fracassar é bom, o problema é desistir. Então, enquanto você estiver errando, cara, vai, porque uma hora você vai acertar e você só precisa de um sim. Um sim. Você pode ter 1 milhão de nãos, você precisa de um sim. No primeiro sim, acabou. O jogo vira, você consegue respirar fora d'água. Então, muitas vezes as pessoas ficam buscando não, cara, não esquece, errar você vai errar. Eu até costumo falar, quantas curvas o Ayrton Senna errou na vida? Entendeu? Quantos passes errados o Pelé deu na vida? Desde quando ele era criança até ele se tornar o rei do futebol. Ele não acertou todos. Eu lembro uma frase que um cliente me falou uma vez. Ele disse assim, Reginaldo, eu vou te falar uma coisa. É um elogio, mas não é para você mudar. Ele disse assim, você é o único cara que quando dá erro, você está aqui dentro para resolver. A gente sabe que todos vão errar, mas você tem a predisposição para arrumar, diferente de outros. Eu acho que essa deveria ser talvez a direção que todo mundo deveria tomar. A gente erra, todo mundo vai errar. Sim. É como na direção, você está dirigindo. Um dia você erra, outro dia você xinga o outro cara, né? Você diz, como você me cortou aí? No outro dia você vai lá e corta alguém. Né? E assim e a vida da gente, a gente tem erros e acertos. E a gente tem que aprender com ambos, né? Porque, por exemplo, hoje, né, Murilo, e talvez você já também tenha passado por isso, a própria nossa experiência tem que ser reciclada várias vezes. Por quê? Porque mudou o entorno da gente, né? Muitas decisões que eu tomei lá atrás, hoje eu não posso mais tomar do mesmo jeito, por quê? Mudou o mercado, mudou uma pilha de coisas ao nosso redor. E a gente tem que estar reciclando não só conhecimento, mas também a nossa vivência, né? Recolocando ela no dia a dia de hoje, né? Sem dúvida. As pessoas mudam o tempo todo, né? Nós não somos os mesmos de 10 anos atrás. Já passa por aí, né? Dessa experiência que a gente tem com a gente mesmo e imagina com os outros. Cada um está no seu momento. Então, pensando em pessoas, quando a gente tem uma empresa, uma das coisas muito importantes é você ter um bom senso da empatia. Você não pode, você tem que ter empatia, mas tem um limite, né? Sim. Porque o negócio precisa gerar lucro também, né? Tem muita coisa envolvida. Eu vou entrar num capítulo agora que sempre é polêmico, sócios, né? Sócios é um negócio polêmico e se fosse fácil, a gente também não ia ter nunca problema de casamento, todo relacionamento ia dar certo, né? Sem dúvida. Mas quando a gente fala de sócios, a gente está falando de todos sonharem o mesmo sonho. E às vezes a gente não consegue isso. Algum está ali pensando em dinheiro, outro está pensando em propósito, outro está pensando em outra coisa.
quando a gente está por baixo, né, quando as nossas dificuldades também aparecem, né, e a gente vive de dificuldades empreendendo, a gente tem, além dos sócios, a gente tem as famílias dos sócios, que também é uma pressão. Você sofre a pressão, de repente, da tua família, o sócio leva a dele, e isso tudo vai gerando... Como administrar tudo isso? Como é que você vê essa questão? E, às vezes, ainda pode chegar numa ruptura, né? Sim. Como é que você vê esse processo? Porque ninguém se prepara juridicamente. Esse é um outro mal, né? Ninguém se prepara juridicamente e ninguém se prepara emocionalmente para viver isso. Sem Isso dúvida. Um redemoinho na nossa vida. Eu queria te escutar um pouco sobre isso. Você falou exatamente por onde eu ia começar, a inteligência emocional, né? Uma das coisas que eu acho que é essencial para quem quer empreender. E no seu topo, você dá o seu melhor, e no seu vale, dá o seu melhor também. Não é todo dia que a gente vai conseguir estar bem, mas o importante é que a gente consiga dar o nosso melhor. Quando a gente fala de sócio, e você tocou nisso, eu aprendi que sócio é família. Né? Quando a gente assume e fecha um contrato social com uma pessoa, você está construindo patrimônio com ela. É a mesma coisa que a gente faz quando a gente casa com as nossas esposas, né? Você está construindo patrimônio. Os seus filhos são seus funcionários. Né? Você precisa cuidar, você precisa ensinar, você precisa corrigir, né? Então, basicamente, eu enxergo a empresa como uma organização social, embora seja também, no meu conceito, é familiar. Os meus sócios, eu tive muita sorte, Reginaldo. Nesse contexto, eu posso falar para você que eu tenho sócios de ouro. Eu não tenho nada para reclamar dos meus sócios. Meus sócios investidores são pessoas que pegaram um diamante na lama, na verdade, pegaram um pedaço de carvão na lama, e hoje eles estão lapidando esse diamante que está se tornando, que é a Fuse IoT, e o Murilo como empreendedor. Eu venho do mundo de desenvolvimento operacional. Eu não estou acostumado a tomar decisões que impactam financeiramente a empresa, financeiramente outras pessoas. Não estou acostumado a arriscar. Então, eu tive muito problema de topos e fundos de emocional. Vivia a empolgação e vivia a depressão em questão de horas, né? E os meus sócios executivos muito experientes me ajudaram a entender esses momentos e me deram ferramentas e tiveram paciência comigo, né, para isso. Mas quando é sócio, é família. Se você tiver uma ruptura ali, você vai dividir como você divide se separar da mulher, né? Vocês vão perder, todo mundo sai perdendo. E quando é família, quando você está num churrasco e o pessoal começa a brigar por causa de Bolsonaro, por causa de Lula, o pessoal fica sem se falar um tempo, né? Sim. O sócio também, a gente fica brigado ali um mês. A gente pode até falar brigado, né? Porque, infelizmente, a gente... Eu não gostei. Isso que você falou foi importante, sócio é família. Quando você tem sócio, você fala mais do que com os teus irmãos. Eu passo mais tempo com os meus sócios que com a minha esposa. Entendeu? Então, assim, você precisa ter essa inteligência emocional e, por isso, escolher muito bem quem serão seus sócios. Quem você vai pôr na mesa como investidor, né? Quem vai assinar os contratos com você. Precisa pensar muito. Coisas que eu levo em consideração hoje, que eu não levava. Meu sócio cuida bem da família dele? Meu sócio cuida bem da saúde dele? Porque se esse cara tiver uma desestabilização familiar ou na saúde, ele ferra a minha empresa. Ferra. Né? Então tem que ser um cara que se cuida mentalmente, socialmente, porque não é 30% da sociedade que é o problema. O problema é 30% da divisão do trabalho também que a gente faz, né? Eu cuido disso aqui, você cuida daquilo ali, você cuida daquilo ali. E uma parte tem que funcionar igual a outra, né? E consistente. E se realmente acontece qualquer coisa,
Poxa. Pois é. E aí e atrapalha em tudo. Atrapalha não somente a sociedade, mas o clima da empresa também atrapalha, né? Os funcionários sentem. A empresa é um organismo vivo, né? Então, é importante a gente ter isso em mente, e por isso que eu bato tanto na tecla de que meu sócio, eu trato ele como um pai, como um irmão mais velho, ele me trata como filho, e essa relação tem que ser assim, né? Simbiótica, vamos dizer, né? Os dois têm que ganhar, tem que haver a troca para os dois lados. E essa provocação, realmente, na verdade, foi para a gente falar de inteligência emocional. Eu acho a inteligência emocional talvez o predicado maior do empreendedor, né? Sim. Eu contei esses dias para o Glauber, não sei se eu falei num podcast, mas esses dias uma empreendedora, uma senhora já de 60 e poucos anos, que está empreendendo e coisa e tal, ela veio para mim e perguntou assim: Reginaldo, qual foi o teu maior problema? Eu disse assim: em qual dia? Porque todos os dias a gente tem problemas, né? Em qual área, né, da vida? Em qual área? Qual hora Sabe? você quer saber? Por quê? Porque a gente passa por um monte de coisas. E eu, por exemplo, eu faço uma palestra de empreendedorismo e talvez o ponto que eu mais toque é a inteligência emocional. Por vários motivos. Muitas vezes você tem um funcionário e você paga ele e você não tira dinheiro. Sim. Por quê? Porque você tem que pagar ele. Ele é teu funcionário e você, como dono, você não tira dinheiro. E aí você tem uma explicação a dar na família. Como é que faltou dinheiro? Exato. Na verdade, são várias coisas que acontecem que não estão escritas em lugar nenhum. E para mim, a inteligência emocional talvez seja a maior fortaleza que alguém pode ter quando está empreendendo. Por quê? Porque a gente tem que realmente equilibrar todos os pratos. Sem dúvida. Falando até nisso, inteligência emocional, às vezes, para você ser dono da empresa e ganhar menos que o seu melhor vendedor. Você, às vezes, ganha um salário menor do que gente que está no seu time. Tem que ter inteligência emocional para isso também. Inclusive, esse ponto está lá na apresentação. Por quê? Porque acontece. Sim. E aí a tua esposa diz assim, mas você não é o dono da empresa? Pois é. Como é que o cara ganha mais que você? Conhecimento de causa, tá? E é isso mesmo. E que bom que ele também ganha mais dinheiro, porque isso quer dizer que a tua empresa, de alguma forma, está crescendo e a gente não está apostando naquele mês. Claro que a gente precisa sobreviver o mês, né? Sim. Mas a gente tem que passar por aquele mês e não deixar contas. Mas fazer o quê? Às vezes a gente sorteia, loteia, faz qualquer negócio. Realidades do empreendedorismo que ninguém fala. E não estão ditas e nem escritas em nenhum lugar, né? Só quem você fica sem salário para pagar seus funcionários, né? Muitas vezes. E as pessoas não veem isso. Vê o capitalista, o mundo capitalista, o cara que tem uma empresa, ele se aproveita das pessoas. Quem fala isso não tem uma empresa. Nunca teve. Né? E assim, eu vou falar agora um outro ponto polêmico que nós, mentores, né? Eu vejo muito mentor de estrada falando sobre empreendedorismo e coisa e tal, que o cara nunca teve uma vivência dessas. E aí ele vai lá, simplesmente aconselha o empreendedor, não, cara, se você fizer isso aqui, vai sair do outro lado. Eu também sei que se eu fizer isso aqui, eu saio lá do outro lado, mas eu não tenho dinheiro, não tenho tempo e ainda estou com um problema em casa e um outro sócio. Ah, não, mas isso tudo são outros problemas, o cara fala. Então, esse também talvez tenha sido uma nossa discussão, né, Glauber, sobre o Startup, de falar realmente isso, porque a realidade. Porque o próprio mentor hoje não está preparado, às vezes, para dar aconselhamento. É a mesma coisa que a gente for falar para um padre de igreja católica falar sobre o casamento, né? Ele não conhece os problemas da nossa casa. Exato. Ele não sabe o que é pagar contas e, sabe? E ter um monte de coisas que a gente tem que fazer. E isso tudo fica onde? Varrido debaixo do tapete. Exato. Esse ano eu vou ter que diminuir as mentorias, porque eu vou precisar dar mais atenção para a empresa e para outros projetos que estão pipocando assim mais, né? Mas muito também porque eu tive uma desilusão com a mentoria. Falando a verdade, assim,
Quando eu entrei no mundo de mentoria, me associei à Abmen, não por erro, culpa de ninguém, por expectativa minha, né? Sim. Eu imaginei que os mentores eram pessoas, o mentor do He-Man, sabe assim? Aquela pessoa ponderada, consistente, calma, sabedora, forte, né? Que conhece aquele problema. E eu me deparei com muito mentor genérico, né? O cara que dá mentoria para uma padaria queria dar mentoria para uma startup de IA. E são negócios completamente diferentes, problemas diferentes, mentalidades diferentes. Eu comecei ali a fazer algumas provocações para o mundo da mentoria, de falar, gente, o mentor é um mentor barra consultor. Ninguém hoje quer entrar numa call para ficar sendo questionado e ele mesmo descobrir por ele, no método socrático, as respostas internas, que eu não sou psicólogo, cara. Eu sou mentor, eu vou te dar a resposta. Qual que é o seu problema? Cara, eu tô com problema de fluxo de caixa, meu PL tá negativo. Beleza, vamos lá, eu vou trazer aqui um CFO e a gente vai analisar o seu balanço e a gente vai saber por que tá negativo. Agora, não, mas por que? Será que você tá gastando alguma coisa que não deveria? E fazer a pessoa pensar, ninguém tem tempo mais para isso. Então, o mundo da mentoria me trouxe um pouco dessa desilusão de não ir direto ao ponto, né? De ficar com rodeios. E uma outra coisa são os valores praticados, né? É muita informação, é muito conhecimento que você traz de, igual você, 42 anos, imagina a bagagem que você tem para ensinar um garoto de 20 que está começando agora com tecnologia. Você vai adiantar 15 anos no negócio dele. E aí você vai cobrar ali 10 mil reais? Eu acho pouco. Eu acho pouco para você aportar isso. Aí eu prefiro fazer de graça, então. Vamos ajudar. Vamos pegar na mão da pessoa e vamos tentar fazer o negócio avançar. Então, a mentoria, para mim, assim, foi algo que abriu os meus horizontes, me ajudou muito e me serve hoje mais como uma ferramenta social do que, de verdade, como algo que foi feito para se ganhar dinheiro. Mais para ajudar a pessoa. E a mentoria hoje tem muito disso. Faça 30 mil de mentoria esse mês. Projeto mentoria 100K. Né? É o que você falou. O cara nem sabe do que é o meu negócio. Como é que ele vai garantir que eu vou ganhar 100 mil, né, com mentoria? E a mentoria, eu acho que tem 2 pontos, né? Eu gostei de uma coisa que você falou, mentor barra consultor. Eu acho que a chave vira muito rápido para você, na verdade, estar fazendo uma consultoria. Porque a gente sabe o problema, então nós temos que descobrir a origem. Tá faltando dinheiro no teu fluxo de caixa, cara, nós não vamos resolver aqui na sala conversando. Entendeu? Exato. E não adianta eu fazer perguntinha besta, ganhar aquela 1 hora para isso. Vamos para a prática, vamos lá, vamos ver. Abre o teu fluxo de caixa. Como eu fiz para a startup que estava pedindo 2 milhões. Abre o planejamento de vocês. Porra, cara, você está querendo botar aqui um vendedor 12 meses antes? Você está querendo fazer isso aqui? Vamos na prática, vamos falar o que tem que ser falado, né? E acho que a mentoria a gente espera sempre uma mágica, né? Que o cara vai lá em 1 hora, ele vai resolver o problema que ele está há 2 meses tendo, ou há 3 meses, ou há 6 meses, ou há sei lá quanto tempo, né? E não é isso. E às vezes até pergunta assim, cara, você quer escutar a resposta de verdade? Você está me dizendo toda a verdade? Porque, na verdade, às vezes o problema é o próprio cara. Exato. Entendeu? Exato. E eu sou um cara, assim, infelizmente, eu sou muito direto nas coisas, né? Assim, você está agindo errado. Mas não, como? E daí a mentoria, né? E tudo, o próprio empreendedor às vezes não quer escutar as verdades. Ele gostaria que eu fosse lá e falasse assim, porque isso aqui a gente poderia fazer isso para aumentar as suas vendas, para você botar o teu fluxo de caixa no dia. Mas, cara, você está gastando demais, cacete. Exato. Né? Então, a mentoria virou para mim um grande jogo onde você usa o tempo e o cara também usa o tempo e depois ele diz assim, poxa, a mentoria não foi tão boa, não resolveu o meu problema. Pô, mas não é para resolver, né?
Então, para te apontar o caminho, né? É apontar o caminho. Então, essas coisas todas, eu acho que o mercado está poluído, a gente está chegando de novo a 1 hora aí, a gente tinha... Olha só, verdade. Mas, Murilo, assim, a gente teria mais uma pilha de coisas para conversar aqui. Sem dúvida. Mas a gente sabe também que você tem o teu tempo tomado e eu só queria agradecer você. Cara, você foi um cara excelente para conversar. Obrigado. Um cara fora da curva. Eu gosto de conversar muito com pessoas que têm a experiência e a bagagem e, sabe, vamos falar realmente o que é. Essa questão de polêmica ou não, eu já desisti. Para mim, a questão é a gente vir aqui falar uma conversa direta. E hoje eu faço isso na prática em qualquer lugar que eu vou, né? A minha conversa é muito mais direta e gere polêmica, não gere polêmica, não me interessa. O importante é que eu diga aquilo que eu estou pensando, baseado naquilo que eu vivi ou naquilo que eu vejo. Né? Então, gostei muito de conversar com você. Acho que a gente ficaria aqui umas 3 horas facinho. Obrigado. Queria te agradecer o Glauber que trouxe você, e a gente está realmente conversando com pessoas deste porte, que não querem trazer uma ilusão para o mercado, sim, trago a realidade e a gente possa conversar dessa forma assim que o tempo passe e a gente não vê. Obrigado. Perfeito. De novo, obrigado, Glauber. Obrigado. A gente ficou assim muita coisa solta assim porque a gente queria trazer para você falar aqui e o tempo realmente, né? Murilo também tem um podcast incrível, né? O podcast dele sobre a IoT foi o primeiro podcast do mundo, praticamente, né, Murilo? Falando exatamente sobre isso. Queria que ele tivesse falado aqui também, mas, assim, em relação ao tempo... Murilo, você já sabe que vai ter que voltar, né? Não tem mais para onde. Muito bom, Murilo, Reginaldo, às vezes eu estou no WhatsApp do Murilo aqui, quando eu olho, a gente vai passando uns minutos. É um cara que tem uma experiência, assim, uma energia muito incrível. Sou muito grato a Deus por pessoas especiais como vocês, né? E agradecer de coração a sua participação aqui no nosso Startup Pay, né? Que já fazia tempo que eu queria trazer você aqui com a gente e espero que seja o primeiro de muitos que vem por aí. É um sucesso, cara. Você é uma inspiração para mim, tenho certeza que para muitas pessoas também. Obrigado de verdade. Eu fico muito feliz de poder falar com liberdade daquilo que eu amo, né? E poder alertar as pessoas e ir na contramão da moda, né? Então, como você falou, o meu canal, o IoT GoCast, a gente trata o mercado de internet das coisas como ninguém trata. É a verdade. É isso que é instalar o sensor a 120 metros de altura com o vento batendo, né? A eletrônica, a tecnologia é uma das coisas. Precisa de muito mais coisa para ir lá pôr isso para funcionar. E são essas realidades que a gente traz nesse podcast. Eu estou participando também agora, eu virei artista, né? Eu participo de um outro podcast com o Guido, que é um grande jornalista, colunista do Estadão, de várias revistas de tecnologia no estúdio Vida Moderna, e chama Líderes do Destino. Que lá nesse podcast a gente leva pessoas que são protagonistas do setor de tecnologia, mas estão totalmente off-label, estão low profile. Os caras não aparecem. É gente que está fazendo acontecer a tecnologia no Brasil, mas ninguém sabe. E fica dando atenção para esses coaches malucos aí que só querem enganar as pessoas. Então, esse podcast tem esse viés aí que é bem interessante, inclusive vai estar estreando hoje, né? Esse primeiro episódio. Legal. Parabéns por essa iniciativa, porque isso é uma coisa realmente diferente. Quem faz não aparece muitas vezes, né? E quem aparece muito nunca fez nada. Exatamente, é marketing, né? É marketing, né? E é muito legal isso, valorizar realmente quem faz. Até para que isso sirva de inspiração para outras pessoas fazerem também. Sim, eu acho que isso é uma coisa que talvez nos falta muito. É quem nos inspira, né? Eu participei o ano passado do Dia Mundial da Criatividade, que eu acho um negócio fantástico. Eu fui inspirador lá, falando algumas coisas. E esse ano eu estou trazendo para a minha cidade. Por quê? Porque eu acho que a gente precisa de inspiração. A gente precisa de pessoas que nos inspirem a fazer, mas ao mesmo tempo nos digam que não é um caminho fácil. Exato.
Para quê? Para que a gente esteja preparado. A gente só consegue passar pelas coisas se a gente realmente está preparado para as coisas. Se a gente achar que o caminho é fácil, que só vai ter uma água de 1 milímetro com água quentinha nos nossos pés, cara, a gente vai, na primeira pedra que a gente encontrar, a gente vai ter um grande problema. Exato. Se você olhar e é 1 milímetro de água, pode acreditar, não é água. É ácido. É ácido. Então, cara, é isso que a gente precisa. A gente precisa inspirar e fazer com que as pessoas coloquem os pés no chão. Então, cara, parabéns aí pelas iniciativas também que você está tocando. Obrigado. E para finalizar, até uma frase que eu queria deixar para todo mundo que está assistindo a gente. Não existe CNPJ de sucesso sem um CPF ótimo. Né? Então, primeiro você tem que ser uma excelente pessoa, um excelente CPF, para depois você ser um excelente CNPJ. Então, essa é uma das coisas que a gente precisa ter em mente quando vai empreender. Frase certíssima, a gente falou isso muito em vendas, né, Glauber? Que, na verdade, a construção de negócios nunca é de empresa para empresa, são de pessoas para pessoas. Exatamente. Pessoal, eu queria mais uma vez agradecer, né, a vocês, Reginaldo, Murilo, né, vocês que estão aqui com o Startup Pay Podcast. Se inscrevam no nosso canal aí, continue nos ajudando a levar cada vez mais pessoas o Startup Pay. Estão vendo aí que está incrível, né? Cada dia, um dia superando o outro, né, nas expectativas de conteúdo que a gente traz por aqui. Então, muito obrigado, Reginaldo, Murilo, fiquem com Deus e a gente se vê no próximo. Obrigado, Reginaldo. Obrigado pela oportunidade. Valeu pelo convite, Glauber. Beijo enorme, gente. Feito. Abraço. Abração.